Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um número de J-League, com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficar por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Resumão completaço da J1, J2, J3 e nossa queridinha JFL. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fallers, o Barbudinho Alegria em apresentação. Comentários da lenda, o mito, o tudo de bom, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho querido? Não consegui pensar em nenhum apelido até agora, então vai nosso Kamen Rider Ichigo brasileiro, pra conseguir. Tudo bem com você, irmão? Que o Kamen Rider que vai ter um reboot, mais uma tentativa de reboot, né? Tem isso, né? Vai ser não sei se é filme, uma série nova. Aí. Olha, eu não sei se é um filme. Ter... Eu sei que vai ter o Ichigo e o Nigo, né? Com as roupas antigas, mas tudo novo, né? Eu tava tentando lembrar qual que vai ser o nome desse Kamen Rider novo, mas parece que vai ser bem legal. Teve o reboot do Sun, né? Assim, a série, né, que é o reboot do Sun, que eu achei legal, apesar de ser bem diferente da original. E agora ia ter esse filme novo aí e tal, que eu achei bem legal. Já era uma tentativa, já teve uma tentativa de ter um remake do Kamen Rider, né? Lá com Shin Kamen Rider, vai chamar Shin Kamen Rider. Uhum. É um filme de 2 horas e 15 que vai estrear nesse ano. E alguns anos atrás teve lá os filmes, né, do Kamen Rider First, Next, lá no metade dos anos 2000. E aí agora seria uma nova tentativa aí de ter um reboot da série. Ó, com a cara dos antigos, como é que você falou, né? A cara dos antigos, só que atualizado para os dias de hoje, mas ainda tendo aquela estética mesmo do original e tal. Então pode ser bem bacana, viu, Elias? Eu tô animado aí com o Shin Kamen Rider. Eu sei que nada vai superar nosso querido Takeshi Hongo, né? Mas enfim. Ah, não. Isso aí é... Que quem não viu tem muita chance de ver, porque ainda é muito bom. O primeiro, o Kamen Rider Ichigo, e até o V3 é muito legal de assistir, apesar das coisas datadas. Mas enfim, bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes. Estamos aqui juntos novamente para falar sobre J-League. Elias, nós estávamos indo muito bem, né? Tivemos aí 6 programinhas bonitinhos sobre J-League, né? Duas rodadas, mas aí né, aconteceu que todo mundo já imagina. Se tivesse um bet, quando seria o programa que o Romário ia falhar? Muita gente poderia ganhar um dinheiro aí, o que a gente tá conversando aqui em off, a quantidade absurda de bet de tudo que é coisa aí, que tem aí pelas internets a rodo. E bem, quem apostou um dinheirinho aí, quando seria o primeiro Renomaru que ia falhar as 2 rodadas, bem, essa pessoa ganhou muito dinheiro a partir do 7º programa. E quando será o próximo? Quando será o próximo? Nunca saberemos. Isso eu não sei, só sei que o nosso jogo da galera é o Renomaru, né, Thiago? Não tem outra. Essa piada pra poucos e infelizmente eu sei do que se trata, eu ri e acabei me colocando no meio desse rolo agora. Enfim. Elias, teve as últimas rodadas de J-League, até nas últimas semanas fizemos a Renomaru número 8 e 9, né, da rodada 8 e 9, mas aí nós tivemos aquela famosa rodadinha no meio da semana que quebrou completamente nossas pernas, no meio de ACL. Estamos aí meio que gravando meio seguidos aí comecinho dessa semana para atualizar todo mundo. Enfim, rodada 10, 11, 12. E um spoiler, até agora nada mudou no topo da tabela, mas muita coisa aconteceu, muita coisa bacana pra gente estar discutindo no programa de hoje, meu amigo Kamen Rider. Nada mudou no topo da tabela. Bom, Thiagão, lembrando que na rodada 10 o Urawa descansou devido às finais da CL, né? Então o jogo entre Urawa e Sagan acabou não acontecendo. Demorou pra ter esses jogos atrasados de League também, né? Demorou também, tá demorando. Eu não sei o que é pior. Se é o atraso do Rinomaru ou o atraso da rodada da J-League, né? Mas enfim. Mas nada vai ser pior do que o dia que a gente tem que fazer Eu lembro que até hoje a gente fez um mega pacotão um dia, tipo assim, de 5 rodadas, tá ligado? Foi muita correria. E aí eu tava lembrando da J-League, tipo, tal time tá jogando a rodada 8, a rodada 21 e a 30, tá ligado? Ainda bem que passamos por essa fase caótica, né? Fim de pandemia, graças a Deus, melhorou muitas coisas, mas realmente a J-League passou por bagunças no seu calendário de maneira inacreditável. Sei que essa época a J-League tava mais perdido que pessoal em festinha de Glory Hole, né? Mas enfim, meu Deus. Falando dos resultados aqui, resultados da rodada 10, o Yokohama foi massacrado pelo Sapporo por 4-1, o Cereço perdeu em casa por Hiroshima por 1-0,
O Kobe 2, Belmari 0, o Rei Sol e Kyoto ficaram no 1x1. O Tokyo bateu o Briex por 2x1. Marinos e Nagoya ficaram no 1x1. A Vespinha 1, Frontale 13 e o Kashima meteu 4 no Gamba. Tiagão, passando para a rodada 11, você quer falar nesse massacre do Kashima aí? Bem, o Gamba Osaka que começou a ajudar o que seria a ascensão da equipe do Kashima, né? O Kashima vinha tomando pau, vinha com problemas. Falei no último Renomaru os problemas que a equipe estava tendo ali com a parte administrativa, né? A tal venda do Kashima Antlers que ninguém entendeu, nem a gente. Né? O presidente é dono de uma grande empresa lá do Shopee, lá, né? O marketplace mais famoso do Japão. E aí ninguém sabe da onde que veio esse dinheiro, os valores não batem com o ano fiscal, com o que estão falando na internet, não está nessa bagunça na questão administrativa, e o Kashima dentro de campo está tentando fazer que todo esse problema fora de campo não atrapalhe mais a equipe dentro de campo, porque o Kashima já tem grandes problemas no campeonato, até então estava lá embaixo da tabela, né? Tinha vencido o Aberex Niigata na rodada 9, e agora vence o Gamba e vai seguir uma sequência de vitórias absurdas, e o Gamba Osaka só indo de mal a pior. Então, melhor pro Kashima, que está tendo uma ascensão agora, a primeira ascensão da temporada, e o Gamba Osaka só vai cair e vai acabar esse limbo na penúltima colocação, porque realmente os problemas de Osaka são muito piores do que o rato ou o sapo enterrado no suitão. Olha, eu acho que eles enterraram uma antiga fábrica da National embaixo ali do estádio do Distrito, que não é possível. Antes de virar. Pra quem não sabe, essa é uma piada antiga, né? Pra quem não sabe, a Panasonic, muito tempo atrás, até os anos 70, era National, né? O nome, inclusive, lançaram um dos primeiros tokusatsu da vida, que era o National Kid, né? Tinha um clássico aí da cultura pop japonesa. Então, pra quem não tá ligado na piada, essa piada, mas enfim, é realmente complicado, cara. Complicado. E uma coisa bem interessante que tá acontecendo ali na época da 10ª rodada era a sequência absurda de bons resultados da equipe dos Office Hiroshima, né? Que vinha meio ali comendo pelas beiradinhas ali e tal, né? Jogando alguns joguinhos por 1x0, 2x0, e nessa vitória que o Hiroshima conseguiu, né, nessas últimas rodadas, ele foi meio que subindo aos poucos ali na competição, né? Tudo bem que, se eu não me engano, foi na rodada 10 que ele acabou perdendo, agora não sei exatamente, acabou ganhando. Na rodada 10 ele ganhou do Cerezo por 1x0, né? Então tinha uma sequência ali de 4 vitórias quase consecutivas ali, o que fez muito a equipe do Hiroshima até meio que beliscar as primeiras vagas, né? Depois a gente vai ver que teve alguns tropeços, mas a parte de cima da tabela tá muito, muito parelha, né? Com o Marinos fazendo a sua parte, tentando ganhar o máximo de jogos possíveis ou sempre pontuando, né? O próprio Nagoya Grampus, que vem de uma sequência de empates até conseguir a vitória na última rodada. Então, assim, todo mundo tentando fazer o máximo possível para ver se o Kobe não disparar. E pelo menos estão conseguindo, né? Agarrando aí as oportunidades, e tá tudo ali muito parelho, muito agarradinho. Por enquanto não teve nenhum disparo absoluto, né, Tiagão? Isso aí tá sendo bem legal aí nessas primeiras 12 rodadas da competição. Uma coisa que eu queria falar aqui agora, os resultados da rodada 11, que mais uma vez outro jogo do Urawa foi adiado devido à final da OCL, né? Então, o Urawa e Hiroshima não jogaram, descansaram na rodada. O Sapporo perdeu em casa pro Kashima por 1x0, o Kyoto perdeu pro Frontale em casa por 1x0. Gamba 1, Cereço 2 no clássico. Ainda perde o clássico, né? Bem, então, eu acho que não tem mais clássico nos últimos anos. Em Osaka, tem freguesia, então, né? Tem freguesia. Exatamente. Se não me engano, acho que é desde 2000 Eu vi os dados, mas eu esqueci na época dessa rodada. Eu acho que já faz pelo menos uns 2 anos que o Gamba não sabe ganhar do Cereço, viu? No mínimo 2 anos. Meu Deus. O Belmari perdeu em casa pro Ressol por 2x1. Nagoya e o Kobe ficaram 2x2. O Espinha ganhou do Tokyo por 1x0. O Sagan perdeu pro Marinos por 3x1. E o Yokohaminha finalmente bateu aí na equipe da Uberex por 1x0, Thiagão. Demorou, hein? Saiu a primeira vindorosa vitória pra, assim, pelo menos falar que venceu uma, né? Mas que a situação do Yokohama realmente é muito complicada, pelo menos tirou tirou a zica, esse peso, essa zica da primeira vitória, né? E foi justamente como a equipe começou muito bem o campeonato, que foi a equipe do Aberex Niigata, né? Deu até aquele respirinho inicial, ganhou ali
3 rodadas num curto espaço de tempo, só que, né, a defesa, que é um probleminha, né, das equipes que sobem da segunda divisão, vem mostrando já alguns níveis de cansaço, então, né, começou aos poucos ali a desmoronar e já é uma das defesas mais vazadas da competição, então o Albirex tem que trabalhar legal, porque realmente essa derrota, na verdade o Albirex Niigata vem de uma sequência de derrotas meio complicadas, né? Consegue um empate agora nessa última rodada, um bom empate, que foi interessante para a equipe voltar a pontuar, mas até então o Albirex Niigata vinha de uma sequência aí de 3 derrotas consecutivas que fez a equipe despencar na tabela. E outro resultado interessante foi que a equipe do Nagoya Grampus conseguiu tirar o empate, né, do líder, o Vissel Kobe, né? Que isso talvez tenha sido o grande jogo dessa rodada. O Vissel Kobe teve um jogador expulso, se não me engano foi na segunda etapa, o jogador que foi expulso da equipe do Vissel Kobe. E assim, o Kobe começou ganhando, né? O Yuri fez o toque pro Osaka fazer o primeiro gol logo aos 10, 11 minutos. Faz o segundo gol com o Sasaki no comecinho ainda do segundo tempo, e aí a equipe começa meio que se perder um pouco, né? E o Yankee faz o desconto para a equipe do Nagoya Grampus aos 33 minutos. O Saito é expulso, né, já nos acréscimos, e isso dá uma jogada a mais que acabou ali gerando o gol do Fuji ali, e o Nagoya sai com um belíssimo empate, tirando, né, quebrando ali as sequências de vitórias e de bons resultados que a equipe vem tendo no campeonato todo. Kobe é a equipe que só empatou 2 vezes, só perdeu 2, então é uma equipe que vem pontuando bastante, e isso ajudou com que o Vissel Kobe agora ficasse ainda mais próximo e não tendo mais muitas margens de derrota, né? Qualquer derrota do Vissel Kobe, qualquer vitória dos concorrentes, pode até acontecer de a gente ter uma troca na liderança. Quase aconteceu nas últimas rodadas, mas o Kobe ainda está segurando firme com a pontuação que tem. Maravilha, Tiagão. Bora para a 12ª? Bora lá. Na 12ª rodada teve aí um jogo muito interessante que pode ter sido aí de vez a acordada total da equipe, que foi a vitória do Kashima por 1-0 fora de casa, né? Jogando contra a equipe de Cerezo Osaka, lá no Yodoku Sakura Stadium. 1-0, magrinho gol do Sekigawa, mas um resultado importantíssimo, porque com essa vitória a equipe do Kashima já soma 19 pontos. Olha só, o Kashima já está em quinto com 19 pontos, saldo positivo de mais 4, né? Tava com saldo negativo lá embaixo, encrencado, zoado, já está em quinto, está encostando. São poucas diferenças aí por exemplo, o Nagoya, que é a primeira equipe do G3, ele tem 23 pontos, e o Kashima já tem 19, né? Já é a 4ª vitória consecutiva da equipe. Para você ver, né, como esses resultados aí consecutivos são importantíssimos na J-League, né? Uma equipe que estava desacreditada, todo mundo falando que ia figurar na parte de baixo, ficar no meio da tabela, que ia ser um ano porcaria pro Kashima. Já tá em quinto e pelo jeito acordou e veio para ficar. Pois é, uma sequência incrível de vitórias, né? A mesma sequência que estava ótima do Sanfrecce Hiroshima, acabou perdendo essa sequência, né? Quando perde ali para a equipe do FC Tóquio, mas o Kashima vem fazendo uma sequência de 4 vitórias consecutivas. Na próxima rodada, aí já começa a pegar já a galera um pouco mais casca grossa, né? O próximo jogo é em Bará, que é contra a equipe do Nagoya Grampus, então um jogão, valendo praticamente a parte de cima da tabela, né, dependendo da sequência de resultados ali, porque agora, tirando talvez ali o Marinos, que vai ter um jogo um pouco mais, digamos, mais fácil, né, que é contra o Albirex Niigata, o Kobe tem um jogo importantíssimo contra a equipe do Sanfrecce Hiroshima, o Nagoya vai pegar a equipe do Kashima Antlers, então a tabela, a parte de cima tem tudo para mexer um pouco, independente de como for os resultados. E a equipe do Kashima vem fazendo jogos ali que, assim, até talvez o mais crítico, né, do torcedor do Kashima Antlers, vai ter que dar o braço a torcer, que garra está sendo mostrada. Se é garra que a torcida estava cobrando, o Yuma Suzuki está fazendo isso de uma forma incrível. A rodada 12 foi uma rodada muito chuvosa, né, choveu em praticamente todos os jogos, e ainda teve um lance ali que o Yuma Suzuki acabou meio correndo, a bola não corria, né, devido à chuva muito forte. Tem um momento que ele acabou correndo ali, fazendo embaixadinha com a bola ali, sabe? Ele, igual o Dragon Petrovic, né? Nossa, o Pixie. Exatamente, igual o Pixie fez anos atrás e tal. Stoichkovic, assim, doido.
Stojkovic, Dragan Petrovic. Você misturou os dois técnicos, o Petrovic com o Stojkovic. Exatamente. O Pixie, qual que é o primeiro nome dele? Não, do Pixie mesmo? Que eu sempre confundo. Dragan Petrovic. Dragan Stojkovic. O Petrovic de novo. O Petrovic é outro Petrovic de novo. Dragan Stojkovic, né? O Petrovic. Tudo bem que os dois são narigudos, mas não precisa falar. Exatamente. E refazendo esse lance que foi icônico, né, na J-League dos anos 90, do Pixie aí. Então, assim, garra não está faltando para a equipe de Barak, né? O que está acontecendo talvez é que tem uma defesa que não deixa nenhum torcedor brilhar os olhos, né? Ainda tem muitos erros defensivos que não está virando gol porque está realmente numa fase muito boa, né? Mas dá para a gente dizer que é inacreditável isso, né, Elias? A gente tá num Kashima Antlers que a gente pode falar mal de quase todo mundo, menos do Anzai, né? O Anzai é o que mais tá meio que jogando meio ok ali. Então... E olha que o Anzai tomou muita pedrada em alguns momentos ali, né? Mais Hirose, tem jogos bons, jogos muito ruins. O Eda, né? Horrível. O Eda só tá sendo titular do Kashima porque realmente eu acho que não tem melhor para colocar em campo, né? E o Sekigawa talvez está sendo ali o melhor de todos, fez até o gol, né, na vitória contra o Cerezo foi do Sekigawa e vem sendo talvez ali um dos destaques em alguns momentos, mas assim, é um zagueiro que também que não brilha os olhos de ninguém, né? Então assim, a defesa do Kashima é um problema, mas o meio campo à frente, com o Diego Pituca, que parece que ia sair, não sei se vai sair ou não, mas tinha soldagem de talvez uma repatriação do jogador brasileiro, né, o Shumadoi, né, o Nakamura, o Higuchi, são todos jogadores que estão jogando muito bem, e na frente dispensa comentários, né, com o Yuma Suzuki, que para mim o Yuma Suzuki merecia um título da J-League, né, por tudo que ele fez, todos os sacrifícios que ele fez pela equipe do Kashima durante todos esses anos, e o que ele fez de não querer ir para a seleção, e até o Kakita também tem alguns bons lampejos positivos, é um jogador rápido, né? Então, o Kashima, se tivesse ido melhor ao mercado, eu acho que o Kashima poderia até dizer que poderia estar agora no topo da tabela. Mas, como eu disse no começo do ano, né, eu sou uma das poucas pessoas que disse que colocaria umas fichas no Kashima. Eu ainda coloco, pelo menos para a CL. Então, eu acho que o ano do Kashima Antlers só começou. Mas, parafraseando Elias Fallers, né, o Kashima também adora de vez em quando dar uma peidada na farofa, né, que chegar, correr, chegar lá e não virar nada, né. Então eu espero que esse seja o ano que além, né, do Kashima voltar a trazer a torcida para o seu lado, né, que é uma torcida que cobra bastante, que também faça um bom campeonato e que volte, né, a figurar a CL, porque quem ouviu aí o programa sobre o Ural Reds, né, que vai sair antes desse retomado sobre a J-League, a gente comentou ali rapidamente sobre possíveis, como que vai ser o calendário até o novo formato de Mundial. Então, assim, dá tempo de ter um Kashima Antlers no Mundial novamente, ganhando pela segunda vez uma CL, voltando a disputar títulos grandes. Então, assim, dinheiro e investimento, na teoria, é para ter, né? Então, o que falta é um trabalhinho um pouquinho melhor ali e deixar os problemas fora de campo, né, bem longe dos jogadores para não influenciar os resultados dentro das quatro linhas. Thiagão é o rei da palestra, desgraçado de boa, né? Incrível como um cara sabe tudo, cara. Eu vou ser um coach. O coach Henrique Cruz. Coach Henrique Cruz. Pós-era Zico, por favor. Pós-era Zico. Coach motivacional do Avispa Thiagão. Tá precisando, hein? Esse aí tá precisando. Estamos sem um bom veneno ainda na temporada, viu, Thiagão, mas sabe quem vai precisar aí dos seus discursos motivacionais pra ver se acorda, Thiagão? Quem? FC Toco. Rapaz do céu. Levou uma lapada fora de casa nas terras gélidas. The winter is coming. Ouro. Nossa. Shinjione is coming. Shinji is coming. Shinji is coming. Uma hora vai vir, né? Cara, assim, foi ridículo esse jogo do FC Tokyo. E assim, a gente tá muito tempo sem reclamar do FC Tokyo. Eu lembro de alguns anos atrás a gente reclamava de como era preguiçoso a equipe do FC Tokyo. E assim, eles não foram jogar, né, em Hokkaido, né, basicamente, né? Porque foi um atropelo
né? A equipe extremamente passiva e assim, não dá para dizer com todo o carinho que eu tenho pela equipe da Corujinha, não dá para dizer que o Sapporo está jogando o fino da bola, né? Você vê até pela classificação no campeonato, o Sapporo ele tá fazendo aquilo que dá, mas é o Sapporo de sempre, né? E você fazer 5-1, cara, assim, é um negócio inacreditável, né? Teve gol do Jaguatirica para abrir logo aos 8 minutos, teve double do Suga, double do Kaneko batendo bem um pênalti, né? Então, assim, um primeiro tempo Tudo que tinha que dar para tudo que tinha para dar certo para um deu, errado para outro deu, né? Exatamente. Então, a equipe da FC Tokyo realmente, não sei se é pelo cansaço, não sei se foi uma noite ruim, mas a defesa horrível, né? E um detalhe, né? A equipe do FC Tokyo ela vai ter que passar por aquilo que a gente fala todo ano, né? Que é a reconstrução da equipe, né? Não dá para ficar dependendo só de Diego Oliveira, não dá para depender só, né, de Adailton. Essa equipe ela vai ter que trabalhar, vai ter que se organizar, vai ter que ir bem para o mercado, coisas que o FC Tokyo não vem fazendo muito bem nos últimos anos, e vai ter que reconstruir essa equipe, porque perder de 5-1 para o Sapporo, que todo ano, né, ou toma ou faz uma goleada a equipe do Sapporo, né? E a vítima já foi aí na 12ª colocada, o sonolento FC Tokyo, que estava indo muito bem, né, na medida do possível. E só para você ver, né, Sapporo em 10º, FC Tokyo 11º, então é mais um ano que o FC Tokyo vai ficar naquela de sempre, né? Quem sofre é o torcedor iludido. Mais iludido que eu no Estrada do Amor. Tiagão, continuando aqui sobre a J1, me diga uma coisa, rapaz. Parece que o nosso querido Kyoto já tá caindo de produção novamente, né? Teve um começo promissor ali e tal, e tomou mais um nabo, né? Dessa vez levou de 4-1 fora de casa para a equipe do Ocamarinos, né? Claro. Mas foi um time que a gente já tinha cogitado que ia começar mal e tudo bem. Teve um bom começo do campeonato, mas parece que realmente tá indo para aquele caminho que a gente previu, né? Pois é, eu quero falar isso, mas eu gostaria de curar mais dados antes de poder falar alguma coisa com um pouco mais de certeza. Mas todo o jogo que eu vejo do Kyoto, o primeiro tempo realmente é muito bom, mas o segundo tempo realmente é muito ruim, né? Mas é muito ruim mesmo, assim. E foi o que aconteceu contra o Marino, né? Jogando, né, na casa do adversário, o Kyoto foi pra cima, tomou um gol do Nishimura logo aos 10 minutos, um belíssimo gol do Nishimura, inclusive, e aí consegue, no aperto, na pressão, fazer um gol ali com o Fukuda aos 40 e falou, poxa, sai no primeiro tempo com 1-1, tá ok, mas logo nas primeiras jogadas do segundo tempo o Asada faz o gol contra, né, e esse gol contra ele desmorona, né, a Fênix, que está cada vez mais frágil, né? E aí quando desmoronou, cara, aí acabou, né? Depois o Ian fez o terceiro, o Snuma fez o quarto, e se tivesse mais 10 minutos, tomaria o quinto também. Então, o segundo tempo normalmente do Kyoto Sanga é muito ruim. Muito ruim porque às vezes depende de jogadores que são um pouco mais velhos, né? Jogadores que não têm aquela mobilidade. Então, assim, é uma equipe que sofre muito por talvez não ter um banco excelente. Tudo bem. Tem o Patrick, né? Tem jogadores interessantes, tem brasileiros e tem jogadores que têm força de vontade. Mas a grande verdade é que é um banco que sofre um pouco, né? Tinha ali o Paulinho Boia, tinha Yashida, Ishimi, mas assim, basicamente são poucos nomes que podem fazer muita diferença, né? Então, infelizmente, Kyoto sofre aí por não ter tantas peças. E o Marinos, que não tem nada a ver com isso, tá desesperado para tentar não deixar o Kobe avançar demais, fez o que tinha que fazer e meteu 4-1 e fez os 3 pontos e mantém a diferença pro líder em 2. Maravilha, Tiagão. Me diga uma coisa, qual que era aquele joguinho especial que você tinha guardado pra falar mesmo? Joguinho especial que eu tinha guardado? Uhum. Olha, eu acho que pra mim o que eu achei mais interessante, assim, mais informação interessante, mais do que o jogo do líder, né? Porque não tem nem muito o que a gente falar de Vissel Kobe versus Yokohama FC, né? A lógica seria que o Kobe vencesse. Mas a informação mais interessante aconteceu que, assim, após as horas que passou ali o jogo do Real Reds e o título da CL, o assunto mais comentado é que o Iniesta já falou, não falou publicamente, mas já vazou que o Iniesta quer deixar a equipe do Vissel Kobe no meio da temporada, né?
que ele tem um contrato até o final desse ano, mas que ele já demonstrou interesse de sair, talvez para voltar ao Barcelona, que eu acho meio difícil, ou até mesmo para jogar no futebol árabe, que eu acho muito mais coerente, ou numa MLS, e fazer ali o encerramento da sua carreira, né? E o detalhe é que né, o meia, multicampeão, Iniesta dispensa comentários, ele vem jogando muito pouco, né, nessa temporada, né? Basicamente, se não me engano, ele jogou nesse final de semana, mas eu acho que era o terceiro, era o quinto jogo que ele tá jogando na temporada inteira, e todos os jogos ele começa na reserva. Então, assim, um cara do tamanho dele, entendeu? Talvez ele fale, eu não preciso mais disso aqui não, já tô cansado, né? Treino, não jogo, né? Então, é bem provável que o Iniesta já tenha ficado um pouco desgostoso com a situação dele no Vissel Kobe. O mais louco é que ele pode sair no ano que ele poderia levantar o título, né? Talvez ali, né? Como capitão, né? Receber a faixa no último jogo e tudo mais assim, e talvez ele acabe não fazendo isso. O que pra mim eu acho meio besteira, né? Se o cara esperou até agora, o cara pode esperar mais meia temporada e terminar o ano, né? Terminar seu contrato e talvez conseguir um título na carreira. Tudo bem, tem né? Que é a Copa do Imperador, mas ter uma J-League eu acho que seria muito legal. Não sei, né? Deixe vocês no comentário a opinião de vocês, mas eu acho uma grande besteira sair com a equipe tendo a melhor chance na vida que é ganhar o campeonato, né? Enfim, né? Cada um, né? A não ser que ele tenha recebido uma bolada aí que a gente nem tá sabendo, né? A não ser que o dinheiro seja recusável, o cara falar, tanto faz o título, né? E, assim, se o Iniesta sair, é mais aquela velha história que a gente fala aqui há anos, né? Que a maioria da galera que vem pro Japão é pra tentar fazer um pé de meia e tudo mais assim. Não tem muito essa questão de vamos defender as bandeiras do futebol, comprei a ideia do futebol japonês. Não, é um funcionário como qualquer outro, né? Então, se o Iniesta sair, eu vou ficar muito triste por talvez essa falta de respeito com o clube que está indo muito bem, a possibilidade que ele tem de levantar um título, sabe? Então, assim, não faz muito sentido. Mas, se acontecer, eu não vou ficar nem um pouco surpreso, não. Enfim, Thiagão, passando aqui rapidinho os outros resultados pra galerinha. Perdão. O Nagoya bateu o Gamba por 1-0. O Hiroshima meteu 3-1 Nova Espinha. Albirex e Reysol ficaram no 0-0. O Kobe, né, como você disse, meteu 3-0 no Yokohama. E Frontale ganhou de 1-0 do Sagan. Lembrando que o jogo do Urawa e o Shonan Bellmare foi adiado novamente, né, devido aí a essa final da UCL. Será disputada no dia 28 de junho, né. Classificação no momento, Kobe é o líder, né, após 12 rodadas com 26 pontinhos, seguido do Marinos com 24 e o Nagoya em terceiro com 23. Essas equipes seriam classificadas na série. Quem estaria rebaixado no momento é o nosso querido Yokohama com 6 pontinhos. E o artilheiro é ele, Thiagão, Yuya Osako, com 9 gols. Exatamente, Elias. 2 dados para a gente passar a régua. A J-League já anota em 12 rodadas 283 gols feitos, uma média muito boa de gols. E Albirex Niigata e Kashiwa Reysol foi o único 0-0 depois de 7 rodadas. Então, desde a rodada 7, que não tinha um empate sem gols, e juntando com esse empate sem gols, apenas 4 jogos na J-League até o momento acabaram sem balançar as redes. Então, uma média muito grande de gols por rodada e na verdade, pouquíssimos empates sem gols até o momento. Maravilha, Mr. Thiago e Cruz. Bora pra J2? Bora. Bom, Thiagão, a J2 que está na sua 14ª rodada e teve os seguintes resultados. O Roaço bateu o Kofu por 2-0, no clássico do Elias, né? O Blauwitz meteu 2-1 no Totig. Montedio 3, Fudieda 2. Zaspa 2, Renofa 1. Umiya 1, Tokushima 3. Matida e Fadiano ficaram 1-1. Shimizu 9-1 na equipe do Iwaki. Fazia muito tempo que eu não vi um absurdo desse. Nagasaki 1, Verde 2. 8-4, Tsuegen 3. Mito 1, Sendai 0. GF 0, Júbilo 1. Tiagão do céu. O que foi esse massacre, cara? Parecia aquele episódio do Samurai X na mansão lá que o cara pegou a metralhadora, fuzilou toda a galera lá. Chegou de Gatling Gun e né, a galera veio de espadas e tal. Realmente. Meu Deus. E é uma pena, mas assim,
É uma pena, mas é plausível, né, que quem tenha tomado esse sacode foi uma equipe recém-promovida da terceira divisão, né? O Iwaki FC, quarta derrota consecutiva, já conseguiu incríveis 3 vitórias, o que eu acho que não é nada ruim. O problema é que 2 caem, então o Iwaki pode, se não conseguir tirar literalmente um coelho da cartola, que eu acho que deve ser muito difícil manter na segunda divisão agora, é voltar a jogar bem. Ainda está muito parelho a questão de pontuação, não tem nada ainda. É incrível a escadinha na parte de base da J2, né? 11, 12, 13, 14, 15 pontos. Então, assim, do primeiro até o 14º, a pontuação é pouquíssima. Então, tem tudo para conseguir sair disso. Mas já é a quarta derrota consecutiva, né? Só que essa é a primeira cacetada da história do Iwaki. E foi justamente por uma equipe que, por mais que esteja jogando bem, eu acho que a gente pode dizer que tem equipes que estão deixando a desejar na temporada, né? O Shimizu é uma delas, que é na 7ª colocação, poderia estar um pouco maior, né? O Júbilo, em 10º, também tá deixando muitos empates assim. Eu cheguei a assistir, eu vi na semana passada, Elias, foi Verde e Jubiluata. Foi um 0x0 assim, cara, inacreditável, assim, sabe? Foi um 0x0 muito ruim taticamente e tecnicamente. O Fagner Okayama, pela temporada que fez na temporada passada, também está deixando um pouco a desejar. E particularmente para mim, eu esperava muito mais do Sendai na temporada. E o Sendai está lá para baixo dos 10 primeiros colocados. Então, isso mostra, claro, a dificuldade, mas você não pode vacilar na J2, né? E o Iwaki vacilou, foi de peito aberto. E quando tentou fechar, meu irmão, essa válvula já tinha espanado. E aí foi gol atrás do outro. Então, realmente, foi uma cacetada, a primeira goleada da J2 2023. Imagino que venha mais por aí. Principalmente o Iwaki não abriu os olhos aí. Mas tem muita equipe com umas defesas muito vazadas, né? O Iwaki agora com 9 gols é a equipe mais vazada, mas antes de tomar esses 9 gols, a pior defesa até então era do Mito Hollyhock, né? Que até tem 4 vitórias, é uma equipe que até empata com uma certa frequência, consegue pontuar ali para se manter pelo menos entre os 15 primeiros colocados, mas é uma das piores defesas do campeonato. E agora o Iwaki tomando 9 ajudou muito a despencar nesse ranking também. Vamos ver o que acontece nas próximas rodadas. No topo da tabela, Duke carregando Matidas Elvia, carregando no sentido emocional, né? Teve até um lance nas últimas rodadas aí que o Duke protagonizou, que vieram reclamar com ele meio que saiu meio que dando risada, não entendendo muito bem. Então, assim, ele levando muito na boa, assim, muito com carisma, e é um cara que vem sendo um capitão dentro de campo, então isso é muito importante para uma Matida. A Tartaruguinha, depois de tomar vários cacetes aí e ter uma gordurinha para queimar, por isso que está em segundo colocado, venceu 2 e com 6 pontos subiu novamente para o topo da tabela, mas ainda tendo um campeonato muito inconsistente. O Eita vem de 3 derrotas nessas últimas 5 rodadas, que são algumas derrotas muito ridículas, né? Ele perdeu de 1x0 para o Mito Hollyhock, que não tinha como perder essa partida, e se não tivesse perdido seria hoje líder, porque tinha obrigação de ganhar do Mito Hollyhock quando aconteceu. E depois perdeu um jogo muito pegado, mas muito fake tecnicamente, que eu assisti também, que foi Oita versus Vegeta Sendai, jogo lá em Sendai. O jogo também foi 1x0, Vegatinha achou um gol, mas então assim, o Oita às vezes deixa escapar alguns jogos de uma maneira muito ruim. E o Oita é o 8-80, né? Ou ganha ou perde, né? Então é a equipe que menos empatou, mas é uma equipe que perdeu 4, né? Então tem 9 vitórias, um empate e 4 derrotas, né? Então é muita derrota, e esses pontos a gente sabe que faz toda a diferença depois para conseguir a classificação direta. E a gente sabe que a classificação direta é o que há nessa temporada, né? Então tentar ficar entre os 2 primeiros colocados e conseguir o seu retorno para a primeira divisão. Mas nesse momento, mais do que o 8, eu acho que o Verde está aos poucos aí mostrando que pode, se não vacilar, se não perder o gás, conseguir ser essa segunda força da segunda divisão, se finalmente tiver tomado um pouco de vergonha na cara. Vamos ver se vai tomar, né? Vamos ver. Você tinha comentado do Duke, né, Tiagão? Ele é um dos jogadores aí. Ele não é o mais velho, né? Mas ele é o mais experiente aí do time, ao lado do Ota, né? O Ota tem 35 anos, jogador super conhecido aí na J-League. Aí tem um pessoal de 38 anos, que é o Fukatsu, e o nosso querido Nakashima também, né? Atacante. Bem veteranos.
Mas o Duque, ele tem aquela bagagem diferenciada por ser jogador de seleção, jogou Copa do Mundo, né? Uma outra vivência, assim. E o time do Matida é um time de piazada, né? A idade aí, tem muito piazão, muito jogador novo aí, né, na equipe do Matida. E ele pode aconselhar toda essa galerinha ali ao lado do Ota, né? Então você vê que ele tem aquela atitude mais descolada, é um brincalhão, é um zoeiro, é um cara divertido, né? Que a gente vê aí nas redes sociais, e isso aí faz a diferença. Eu quero passar a classificação rapidinho aqui, Tiagão. O Matida continua sendo líder após 14 rodadas com 30 pontos, seguido do Oita em segundo com 28. Essas equipes subiriam direto, né? Na zona do playoff temos o Toco Verde com 26, o Nagasaki com 26 também, o Zaspa com 24 e o Kofo em sexto com 23. Rebaixados no momento o Omiya com 12 pontinhos, uma sequência terrível, né? Já são aí 6 derrotas seguidas. E o Iwaki na lanterna com 11 pontinhos. O artilheiro da competição é o Watanabe, né? Da equipe do Fujieda com 10 golzinhos. Muito bom. E aí, como vocês sabem, né? Tem J2 toda semana, procurem aí. Infelizmente, eu acho que não tá tendo mais os jogos no YouTube, pelo menos eu não vi nenhum mais. Eu tô vendo tudo pelos links da Vidas aí, mas fiquem de olho, se a gente souber de alguma coisa a gente dá um toque. Ou se tiver J2 no YouTube é apenas um joguinho na rodada, mas como eu tô vendo isso muito fora do YouTube, então essa informação ainda, eu sempre esqueço de ver toda a rodada, mas se não me engano não tá tendo mais. Tiagão, na J3 estamos aí na rodada número 9, onde tivemos os seguintes resultados. O Nara Club bateu o Tegevaharu por 3-0. Fukushima e Kamatari ficaram no 0-0. O Grula levou um sacode na Gano parceiro por 4-1. Tiagão feliz, né? Claro. Azul Claro 1, Nehime 2. Gifu 1, Yokohamiya 2. Oh, Yokohamiya! Esse Matsumoto 1, Osaka 0. Ryukyu 2, Gainari Totori 3. Fanraure 0 e Mabari 1. Sagamihara e Catlari ficaram no 1. Kagoshima 2, Giravan 0. E com esse resultado, Tiagão, o nosso querido Yokohamiya saltou de 20º para a 15ª colocação com 9 pontinhos. Ó, já são 2 vitórias na competição. A coisa está ficando boa, né? E lembrando que o líder atualmente é o Nara Club, né, com 18 pontos. E o Ehime também com 18 pontos. E esses times têm a licença, né, para subir. Então, nesse momento, temos aí mais 2 equipes voltando, aliás o Ehime, né, voltando para J2, e o Nara Club prestes, se o campeonato terminasse hoje, estaria aí na estreia da J2, rapaz. Pois é, cara, o Nara Club que com certeza está sabendo já, obviamente, da pancada que o Iwaki tomou, então se subir já tá sabendo como que as coisas funcionam na segunda divisão, isso é bom para colocar todo mundo no pé no chão. O Ehime tá no limbo da terceira divisão já faz um tempinho, então é bom que volte. Você tem tudo para conseguir isso também. Vamos ver, o campeonato é longo. E poxa, né? O nosso Yokohama aí, que a gente vem falando tantos anos da terceira divisão, né? Eu acho que é a primeira vez que eu pelo menos que eu me lembro, do Yokohama fazer 2 vitórias seguidas, né? E vem pontuando nos últimos 4 jogos, né? 22 empates, 2 vitórias. Então, é o poder das 2 vitórias, né, cara? 6 pontos, assim, numa competição... 8 pontos, né? Foi uma diferença muito grande quando a competição é muito parelha, que é o caso normalmente dessa parte intermediária da tabela, e espero muito mesmo do Yokohama continuar. A próxima rodada vai jogar contra o Sagamihara, que vem vivendo umas vacas magras há muitos anos, e vai ser pelo menos um jogo que vai ser interessante de eu tentar assistir, e na parte da tabela vamos ver, né? Ainda tá muito próximo, né? Cutler Toyama também é uma equipe muito chata, Matsumotinho começou bem a temporada, Kagoshima United bateu na trave, Imabari teve um comecinho de ano interessante nos últimos anos, então assim, são equipes interessantes de ver, e vamos ver se o Ehime aprendeu, né, e vai colocar um pouquinho de tradição quando for jogar aí com os aspirantes a essa segunda vaga aí, para conseguir o seu acesso. O Ehime, eu sempre me lembro do Henry Messi lá, Manabu Saito, quando ele jogou. Lembra disso? Henry Messi, lembro. Quanto tempo isso, hein? Nossa, faz muito tempo. Eu nem lembro quem que inventou esse apelido, mas quando falaram, eu caguei de ir, né? Henry Messi, cada coisa. Manabu Saito, galera, nossa. Manabu Saito, hoje já é um trintão já, né?
Qual que é o pior Manabu? Manabu Saito ou Manabu do Jiraiya, né? Não, do Jiraiya, com certeza. Mas virou um Ranger amarelo depois, né? É verdade. Não, mas ainda veio com o Manabu Saito ainda. Ai, meu Deus. Falando em desgraça... Jogou Copa do Mundo, né? Tá. Entre aspas, ele jogou Copa do Mundo. Cara, mas tem uma história muito engraçada. Posso falar antes de a gente chegar na JFL? Uma história engraçada, cara? Claro. Perdão. Tem uma história engraçada pra contar que é a seguinte, cara. Simplesmente do nada, né? Isso na Copa do Mundo 2018 ainda. Simplesmente do nada chegou uma guria lá com uma camisa da seleção do Manabu Saito, cara. Caramba. Do nada, cara. E eu lembro que na Copa 2014 não era impossível ver pessoas que não sei se era Manabu ou só Saito nas costas. Era M Saito, né? M Saito, né? Então, assim, eu já não é a primeira pessoa que me fala que viu alguém, assim, mas eu lembro que em 2014 de ver alguém em algum lugar. Eu não sei, talvez se o nome do cara seja Saito, mas eu lembro de ter ver alguém com uma camisa da Copa 2014. A dessa menina aí era dele, né? Era inclusive a numeração dele e tudo. Ah, então realmente temos fãs de tudo que é jogador, de tudo que é lugar. Então, pra você ver, né, cara, simplesmente do nada, assim, eu olhei, não pode ser verdade, sabe? Eu fui lá, cheguei perto, realmente vi, não fui conversar, né, porque imagina assustar a pessoa, né, do nada, falar, e as camisas do Manabu Saito aí? E essa camisa do Manabu Saito aí, maluco, né? O Manabu Saito que tá arriscando, né, a sorte no campeonato da primeira divisão australiana, né, jogando no Newcastle lá e tal, Newcastle Jets, eu acho que é Newcastle United Jets, eu acho que é esse o nome do time, só que sinceramente eu não venho acompanhando, né, ele que depois do Japão teve ali uma passagem pelo Swan Blue Wings, então assim, o Manabu tá rodando, né, tá peregrinando. Exatamente, mas essa época aí do Ehime aí, né, que provavelmente deve ser lá pros anos o 2011, 2012, né, que foi ali os momentos melhores dele ali na equipe, até que finalmente que ele consegue chegar ali no Marinos e tem talvez os melhores anos da carreira dele. Uhum. Tava pensando que é uma coisa aleatória, se duvidar, essa camisa Manabu Saito da menina lá, é dessas que os caras colocam lá em clearance, né, em promoção de fim de ano lá, vale qualquer nome de jogador lá. E é isso aí, vende mais barato e alguém compra. Ou que nem você diz, né? Às vezes o sobrenome da pessoa Saito lá, a pessoa, esse cara deve ser bom, tem meu sobrenome, vou comprar a camisa dele. Grande Manabu. Thiago, na JFL, tivemos os resultados do Honda contra o Tiamo Hirakata, que acabou 1-1. O Criação Shinjuku perdeu pro Mariasu Kazaki por 2-2. Perdeu por 2-2 é ótimo. Perdeu demais. Perdeu por 2-1, né? Jogando em casa. Raimiro Aomori bateu o Ureyasu por 1-0. Verspa 0, Veriteimi 4. Suzuka Point Gators 2, Tokyo Musashi no 0. Desde que o Kazu saiu, o time só engrenou. Kochi e Minebea ficaram em 0-0. E o Okinawa SV perdeu em casa para o Sony Sendai pelo placar de 1-0. O líder continua sendo a equipe do Sony Sendai com 14 pontinhos em 7 rodadas, Thiago. 7 rodadas, tem muita coisa ainda pra acontecer, tá bem no comecinho, mas você percebe que o Sony Sendai não é imbatível, né? Porque ele vem, nessas últimas 3 rodadas, vem de uma derrota, um empate e uma vitória. Mas ele é tão, digamos que tão mais organizado que os demais, que mesmo ele perdendo, ele continua nessa é um time muito constante, né, o Sony Sendai, né? Tá realmente um degrauzinho acima do que muitos ali da JFL, então ele vem administrando bem o campeonato, mas a diferença já caiu para um ponto, né? Então tem que ter cuidado ali, principalmente ali com o Shiga FC, o Vespa 8, né? São equipes que estão muito próximas, mas eu ainda acho, tem essa sensação que o Sony Sendai, ele meio que ele vai administrando, ele sabe onde perder, sabe quando tem que apertar um pouco o passo, onde é que a vitória é mais importante. Então, se as coisas não mudarem tão rápido, não vou achar nada absurdo, né? E, infelizmente, temos ali o Bril-Beka, né? É a única equipe que ainda não venceu no campeonato, né? Então já são... Thiagão invoca esse time. Bril-Beka é um nome muito engraçado, cara. Você tem que entender. O Raiaço, né? Bril-Beka, o Raiaço. Putz, esse nome é muito legal, cara. Igual tinha aquele jogador da Croácia lá que o meu avô invocava, que era o
o versálico, sabe? Toda hora versálico. Versálico? Que o versálico disso aqui, o versálico disso aqui. Então é isso, eu achei o meu time na JFL, que é o Brewbreca Urayasu. Até porque eu não consigo falar a palavra com a tonalidade inglesa, fica tipo muito esquisito falando, né? Mas é a única equipe que ainda não sabe o que é ganhar no campeonato. Então assim, independente qual seja a divisão, sempre tem lá o seu Yokohamin ali sofrendo, né? No caso é o Urayasu aí que tá em busca, né, dessa primeira vitória, mas realmente tá bem complicado. Elias, sobre JFL, mesmo se o Sony Sendai vencer, não tem aquela obrigação de subir, né? Então, por enquanto, a JFL não tem aquela promoção direta, né? Tem vários fatores que faz a equipe ser convocada para subir e se aceita ou não, né? É verdade. Então não tem aquele compromisso, assim, né? Uhum. Mas bem, se por acaso isso um dia mudar, obviamente que a gente vai trazer essas informações também. Mas por enquanto, muito interessante, muito legal. E vamos tentar acompanhar mais aí a JFL também. Maravilha. Lembrando que Brewbreca parece aqueles nomes de Star Wars, né, cara? É o nome de Kamen Rider, né? Kamen Rider secundário, né? Brewbreca. Eu lembrei lá da saga de rádios lá, que eles tinham que ir pra Judeca lá, lembra? Sim. Viu só? Eu vou até aproveitar e fazer aqui uma nota mental de buscar algumas informações sobre o Urayasu aí para os próximos números. Vai fazer aquelas informações do Charles Henrique Pede, né? Sabe? O Brewbreca, né? Mais ou menos nesse naipe. Elias, depois de uma maratona de duas gravações em pouquíssimo tempo, muito obrigado. Esta semana quinta-feira tem o sorteio, né, da Copa da Ásia 2024 e então provavelmente a gente volte aí talvez com mais um programa para falar sobre isso, ou ainda na semana ou na próxima. Mas Elias, sobre essa questão de sorteio, você está preocupado com alguma coisa? Tem alguma equipe que você gostaria de jeito nenhum de não cair no grupo do Japão? Ou você está tranquilo, o que vier, tanca, sossegado? Né, tô tranquilo, o que vier a gente passa por cima, e tem que passar por cima. É obrigação ganhar essa Copa da Ásia, não tem que ter medo, não tem que ficar nervoso com ninguém. Mesmo se vier uma Coreia e Austrália no nosso grupo? Ah, dane-se, vamos botar pra dentro, que nem diz o nosso querido Zina. Vamos botar pra dentro. Vamos ver então como é que a gente volta para falar um pouquinho mais sobre isso no próximo programa. Então vamos ver se o Elias vai estar tão afiado assim depois de ver o grupo do Japão. Eu sinceramente não gostaria de ver Coreia no meu grupo não. Mas enfim, esse é um assunto para um próximo Nomaru. Elias. Você sabe, só antes de terminar o programa, você sabe o que o presidente da Federação Chinesa vai falar caso o Japão caia no grupo da China? Tá, eu sei que é piada, mas enfim, não sei o que é. Filha da puta, vai tomar só a cor. Não, essa piada de novo, meu Deus do céu. O cara faz essa piada todo santo dia, cara. É inacreditável. Pra vocês terem uma ideia, até minha mãe tá falando esse negócio. Enfim, essa é a vida do Hinomaru nos bastidores que ninguém vê. Eu vou pegar essa figurinha e vou jogar ela no Discord, verdade. Ó. Se vocês quiserem, quem ouve o Hinomaru, tá na nossa aba de comunidade, tá no nosso Facebook, tá no meu Twitter, se me engano tá na aba de comunidade também do YouTube também, o link da nossa comunidade no Discord do Hinomaru. Então tem uma galerinha que tá entrando lá, a gente conversa no chat, onde a gente quer organizar a galerinha entrar em call, quem quiser obviamente, pra gente também tá conversando. Então o Hinomaru agora tem um canalzinho no Discord, a gente vai falar sobre isso mais durante os podcasts, mas agora o Elias falou, eu acabei lembrando. Então quem quiser, procura lá o nosso link lá, entra no Discord e vem bater um papo com a gente. Elias, valeu, um forte abraço, tamo junto e até semana que vem. Um abração, Tiagão, muito obrigado. Voltamos mais na semana que vem. Hinomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu! Valeu, forte abraço, tchau, tchau. Sayonara.